Professor, para não atrasar muito, como a live vai ser gravada, alguns alunos eles estão em outras palestras, está acabando. Então, se você quiser começar, ela vai ficar gravada, depois eles assistem, não tem problema. Os alunos estão começando a sair da outra para entrar aqui, tá bom? Seu áudio acho que está desligado. Eles tinham comentado com a gente que ia ser mais uma conversa com os alunos, né, para tirar algumas dúvidas, e aí, caso eles não tivessem Isso. poderia fazer uma apresentação, né? Isso. Adriano, você não quer aguardar mais alguns segundos? Porque eles conseguem chegar aqui e a gente consegue fazer um bate-papo. Eu creio que seria mais interessante, não? Exatamente, Eu também acho. Pode ser. Tá, a gente aguarda mais alguns segundos. As professoras estão com cookies no computador, eu estou ajudando elas aqui. Aí elas já acessam e a gente faz um bate-papo. Eu creio que mais uns 5 minutos, tá bom? Professor Ernesto? Professor? Oi, Natália, né? Oi, você consegue me ajudar? Porque, assim, as professoras tá constando que tá com cookies, os dela, e não tá habilitando o Teams. Eu já tentei várias coisas aqui, já tentei habilitar pelas configurações, mas não tá indo. Você consegue me ajudar? O senhor sabe algo assim, o senhor entende um pouquinho? Então, como é que elas estão fazendo o acesso? Então, eu falei para elas daquele jeitinho, fazer o Office, tudo bonitinho, aí coloca lá, né, o e-mail, o login, o e-mail e tal. E aí elas entram. E aí quando elas vão lá no ícone do Teams. Só que quando elas vão tentar entrar no Teams, ele dá um pop-up para elas que tá com cookies, que tá bloqueado, que elas têm que desbloquear. E aí eu já fiz várias coisas aqui e não consegui. É que geralmente quando ele bloqueia o cookies, você tem que vir aqui na aba, lá no canto superior direito, tem um... Configuração. Então, eu fui lá em configurações, aí vim lá em privacidade, né? Tá lá, cookies e tal. Aí tá lá, mostrar todos os cookies. Aí eu desativou. Isso. E não entrou de jeito nenhum. Mas, ó, eu até entrei do jeito que você tinha falado aquela hora, mas eu cliquei no... Como eu já tenho o Team da Microsoft instalado, o link que a Débora me passou, cliquei no link que a Débora me passou, ele entrou direto. Você conseguiu entrar direto? Porque eu já tinha
Eu fiz o acesso, fiz o login lá. Ah. Aí depois só cliquei no link e entrou direto. Então, mas aí elas... Eu vou pedir para elas... Né? Ó. Esse problema é que não está habilitando para elas acessarem. Mas elas tentaram clicar direto no link? Eu mandei agora. Elas já estão logadas, eu pedi para elas só clicarem no link. Exatamente. Se elas já estão logadas, só clicar no link. Aí dá para entrar. As duas estão com o mesmo problema. E se elas mudarem de navegador? Bom, pede para elas clicar direto no link primeiro. Vou pedir agora. Já pedi. Senão aí pede para elas mudarem de navegador. Continua a mesma coisa, gente. Eu não sei o que é isso. Não deu certo. Pede para elas mudarem de navegador. Eu pedi para elas abrirem uma guia anônima para ver se vai. Porque os meus cookies estão bloqueados. Ó. Por exemplo, eu tenho bloqueados de terceiros na navegação anônima. Então, O meu tá como mostrar todos os cookies e foi normal. Obrigada, professor. Estou aqui. Conseguiu, Nath, não? Tá bloqueando, tá dando... Peraí. Qual que é o e-mail? O e-mail acho que ela não consegue. Que eu colocaria aqui o e-mail do palestrante. Aí você entrou normal ou foi quando eu cliquei e mandei o e-mail para você? Não, o meu entrou normal depois. Ele foi pelo e-mail que você mandou. Agora, assim, que nem nós temos, o nosso e-mail aqui, que a gente usa o Teams. Eu não sei se você consegue liberar. Você consegue? Passa para mim aqui no chat. Para mim. Eu tô sem acesso ao chat. Ó, é assim, Renata. Fiore, Fiore, @usjt.br. Eu vou mandar, vou ver se eu consigo. Vamos ver se vai. Eu acho que não foi. Deixa eu ver se tem algum link aqui para mandar.
Nath, para a gente não perder muito tempo, o pessoal já está entrando. Vamos começar. Eu vou tentando ajudar aqui pelo WhatsApp. Tá, peraí. Tá bom? Tá bom. Professor Ernesto, Engenharia. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Natália, sou consultora aqui da São Judas, Campus Unimonte. Hoje a gente vai ter uma roda de bate-papo, né? Estamos agora aqui já com o professor Ernesto, então a gente pode começar um pouco com ele, tá bom? Ele é professor de engenharia, tá? Então, assim, a ideia é que a gente possa fazer um bate-papo mesmo com vocês. Que a gente possa conversar, que ele possa explanar um pouco sobre o curso e vocês também trazerem as dúvidas de vocês, tudo bem? Se sentirem à vontade, vocês podem fazer perguntas, abrir câmera, enfim, fiquem à vontade, tudo bom? Obrigada a todos, obrigada, Adriano, já pela oportunidade. Professor Ernesto, a palavra pode ser com você. Obrigada. Opa, obrigado, Natália. Obrigado, pessoal, aí pelo convite. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, convidaram a gente aí para esse bate-papo, né? Uma conversa informal aí com vocês, né? Para tirar as dúvidas aí sobre o curso, né? E falar um pouquinho sobre a engenharia as engenharias, né? Na São Judas de Unimonte, tá, pessoal? Então, eu sou o professor Ernesto, tá? Sou engenheiro civil de carreira. Eu tenho doutorado também na engenharia civil, na parte de estruturas. Tá? Meu doutorado eu fiz na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos. Eu fiz também uma parte do meu doutorado também nos Estados Unidos e no Canadá. Fiquei um ano fora, estudando aí na Universidade de Brigham Young University, isso nos Estados Unidos, e a Universidade de Calgary, onde eu fiz parte do meu doutorado. Tá? O sistema que eu trabalho hoje é o sistema construtivo em alvenaria estrutural, é uma nova forma de construir. Vocês devem conhecer o programa Minha Casa Minha Vida, tá? Boa parte dos edifícios, né, são feitos com esse sistema, tá certo? Eu sou engenheiro civil há mais de 10 anos, trabalhando aí na prática, né, no mercado, tanto projetando como construindo também, tá? Tem alguns projetos aí, tanto no sistema em alvenaria, concreto armado, metálica, projetos em madeira, certo? Então, há mais de 10 anos aí no mercado, aí, trabalhando como engenheiro civil. Tá? Também sou docente, tá? Já estou com mais de 8 anos, né, de carreira como docente também, sempre conciliando os dois, né? Sempre conciliando a parte acadêmica com a parte com a prática, certo? Eu acho que eles têm que andar juntos, certo? Então, estou aí sempre no mercado, na parte prática de construção e projeto, como na parte de docência. Também eu gosto da parte acadêmica, né, da parte de pesquisa, tá sempre pesquisando novos métodos, novos materiais, tá certo? E trabalhando aí também com a norma. Então, a gente tem a norma da BNT, NBR, já fiz parte dos comitês de norma, das normas técnicas, tanto para a alvenaria estrutural como para a alvenaria de vedação, tá? São sistemas de fechamento e de estruturas, tá, pessoal? São um pouquinho, assim, da minha carreira. Tenho feito pesquisas, continuo fazendo pesquisas. Eu tenho alguns alunos de iniciação científica, onde a gente desenvolve alguns projetos na parte de materiais. Hoje eu estou com aluno de iniciação científica. A gente está desenvolvendo na parte de material adição de novos materiais, né, reciclados no concreto. Tá? Então, alguns projetos que a gente está desenvolvendo aí na São Judas, na Unimonte em Santos. Tá certo? Tá? Então, um pouquinho aí do que a gente tem feito. Tá certo? Não sei se vocês querem perguntar. Pessoal, vocês podem interromper, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper. Quiserem perguntar alguma coisa, tudo bem? Tá? Podem ficar à vontade. É mais uma conversa mais informal, como
informado para vocês. Tá bom? Que mais? Eu trabalho também na parte no mestrado, na pós-graduação, também dou aula na pós-graduação. Isso para o mestrado na parte de estruturas, tá? Na parte de estruturas, então eu tenho, ao longo dos anos, sempre participando aí do curso de pós-graduação, no grupo da Anima, ok? Isso desde 2017, né? Desde 2017 a gente tem trabalhado aí com a pós-graduação, ok? É sempre interessante também fazer uma pós, tá, pessoal? Isso para você se especializar, né? A gente acaba fazendo a graduação mais geral, tá? E fazer uma pós, uma especialização, por exemplo, na área de projetos, dependendo da área que você quiser trabalhar, ok? Falando um pouquinho sobre a graduação, as engenharias na São Judas, Unimonte, tá? Hoje a São Judas ele mudou a matriz, grade, né, a grade que é utilizada. Então hoje a gente não fala mais de disciplinas, tá? Hoje a gente fala de unidades curriculares. Tá? Hoje a São Judas é a maior universidade que aplica esse modelo de unidades curriculares. Então saiu dessa questão de disciplina, essa questão de você do aluno ele ficar fixo, do aluno ele ficar preso a uma disciplina, e uma disciplina depender da outra. Então eu tenho que fazer cálculo 1, tenho que fazer cálculo 2, e aí eu tenho que fazer resistência de materiais. Eu não consigo fazer resistência se eu não fizer cálculo 2. Hoje não é mais isso, né? Hoje é baseado em unidades curriculares. Essas unidades curriculares, a proposta é trabalhar projetos, tá? Então esse é um grande diferencial da São Judas hoje, tá? A intenção é você trabalhar projetos. O aluno não é exigido do aluno, né? O aluno ele tem esse momento dele de correr atrás, de pesquisar, e o professor atuando ali como um orientador, né? Como orientando os caminhos por onde ele vai buscar todo o conhecimento, porque a gente está na era das novas tecnologias. Hoje vocês têm em mãos o celular de vocês, vocês conseguem rapidamente acessar as bases de dados e vocês têm todo o conteúdo em mãos, né? A São Judas também ela tem uma biblioteca virtual muito vasta, onde você consegue pesquisar vários livros, você consegue acessar a base de dados, certo? Então, essa mudança aí de sair dessa disciplina, onde o professor tem que sempre ir lá e colocar para vocês, ó, é isso e acabou. Não, hoje não é mais isso, né? Hoje o aluno, ele tem essa unidade curricular, onde ele vai desenvolver projetos, e em cada unidade curricular, o aluno ele consegue um certificado. Isso que é interessante, tá? Não se espera mais eu finalizar a graduação, finalizar 5 anos de engenharia para começar a trabalhar, né? A São Judas, ele tem parceria com empresas, onde o aluno, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma UC que eu leciono, que é de topografia e geotecnia. Eu não sei aí da engenharia civil. Então, no final do semestre, o aluno ele tem um certificado, porque ele foi habilitado, ele ganhou uma habilidade, ele desenvolveu uma habilidade naquela área, então ele tem um certificado, e dentro dessas parcerias desenvolvidas com as empresas, o aluno ele já pode começar a trabalhar sem finalizar o curso, tá? A gente tem a plataforma, que é a plataforma do aluno, né? A plataforma do aluno, onde o aluno ele vai crescendo, e o aluno vai crescendo, né? Vai aparecendo certificados, e as empresas parceiras, elas conseguem acessar, né? Eles conseguem ter acesso a essa base de dados, né? Essa plataforma, né? Ele consegue ver os alunos, né? Qual certificado que esse aluno já tem, e pode já puxar, né? Trazer esse aluno para a empresa, e o aluno não precisa, né, esperar 5 anos para começar a trabalhar. Então, isso é um grande diferencial dessa grade curricular, né, que é o E2A, tá? Então, o aluno consegue esse certificado e rapidamente
ele já tá no mercado, e finalizou os 5 anos da graduação, ele já tem experiências, né? A gente tem essa questão de você estar procurando emprego e pede-se experiência. Ela tem que ter 5 anos de experiência, 2 anos de experiência em determinada área, né? Então, o aluno, com essa parceria que hoje a São Judas já tem com várias empresas, né? O aluno já tem, né? Ele já tem essa experiência, porque ele já está no mercado. Vamos falar da engenharia civil, a gente tem parceria com construtoras, onde o aluno já consegue, ele já está no meio, né? Já está no meio, já está vendo a execução, já está desenvolvendo projetos com outros engenheiros. Então, isso é bacana, é um grande diferencial, né, dessa nova grade curricular, tá? Hoje a São Judas é a maior universidade que aplica de uma forma extensa, né? Que aplica de uma forma extensa essa nova matriz. É a matriz, pessoal, é a matriz utilizada lá fora, no exterior. Eu estudei nos Estados Unidos e lá é o mesmo formato, tá? O aluno, ele não tem... O professor, ele não é aquele professor de mastigar tudo, né, para o aluno. Ele é um professor orientador. Então, o aluno vai desenvolver projetos, né, junto com outros alunos da mesma engenharia ou de outras engenharias. O interessante também, quando eu estou fazendo engenharia civil, eu posso desenvolver um projeto com engenharia química, tá? Isso pode acontecer, tá? Você está trabalhando na engenharia civil, você está fazendo engenharia civil, você pode desenvolver projetos com a engenharia mecânica, com a elétrica, com a química, tá? Então, a gente está com um projeto de iniciação científica quando a gente está desenvolvendo material. Então, a gente busca parceria com o pessoal da química, né? Para fazer todo o processo químico, para entender toda a parte química do material, tá? Então, você não fica trabalhando só na engenharia, você acaba tendo contato com outras engenharias. Então, também é um grande diferencial. Então, como eu estava falando para vocês, tá? No exterior, eles falam do caso dos Estados Unidos, do Canadá, que são as universidades que eu conheço, trabalham dessa forma, né? Trabalham nesse sistema, desenvolvendo projetos e o professor orientando esses alunos. E a São Judas, ele tem uma base de professores, na maioria doutores, né, na maioria doutores, mestres de doutores, na maioria doutores, que conseguem, né, que tem essa capacidade, que tem essa experiência para orientar os alunos nesse desenvolvimento de projetos. Então, todo semestre está lá desenvolvendo 1, 2, 3 projetos em cada UC, tá? E cada semestre tem dois certificados, então você já tem certificado, você já tem essa possibilidade, já está entrando no mercado de trabalho, tá certo? Natália, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, se o pessoal quer perguntar, se eu continuo falando, vocês estão falando muito rápido também, o pessoal está meio calado. Vocês querem perguntar? E a gente tem os rostinhos novos aqui. A professora Denise, de arquitetura, já está aqui com a gente, e a professora Renata, também de direito, já está aqui conosco. Bom dia, professora. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje, nessa manhã. Bom dia, gente. Tudo bem? Desculpa a demora. Estamos por aqui já. Ótimo. Então, o professor Ernesto já falou um pouquinho sobre o nosso curso de engenharia. Então, eu vou abrir um pouquinho para as professoras falarem. Professora Denise, se você quiser começar a falar um pouco sobre arquitetura. Eu já vi que o pessoal é bem quietinho, então eu vou deixar elas falarem um pouquinho e depois a gente vem para as perguntas, pode ser? Tá ótimo, pode ser sim. Então, eu vou começar a falar um pouco sobre o curso de arquitetura, aproveitar um pouco o gancho do que o Ernesto falou. Eu acho que ele explicou muito bem uma das premissas e diferenciais da nossa faculdade, que são as UCs, né, as unidades curriculares. Então, não vou me repetir aqui, né, mas vou falar que é interessante nesse sentido, né, você ter essa liberdade de poder fazer uma UC e prever tudo aquilo que estava
naquele conteúdo numa única unidade curricular e você se certificar após a conclusão dessa UC. Eu não sei se o professor teve a oportunidade de falar, mas a gente também tem umas UCs duais, né, em que você sai com uma dupla certificação. Então, por exemplo, a arquitetura agora está fazendo uma UC dual com a Adobe, né? Então, quando o aluno conclui essa disciplina, ele vai ter a certificação da disciplina e uma certificação da Adobe, né? Então, isso é muito interessante a nível de emprego, né? Que é algo que o professor estava falando, em que agora, né, a faculdade deixou de ser um mundo apenas acadêmico, mas ele olha o tempo todo para o mercado de trabalho, ele se preocupa, né, com a inserção do aluno no mercado de trabalho ainda dentro da fase de faculdade, tá? E aí eu vou aproveitar para, né, não repetir o que o professor já falou e falar um pouco do curso de arquitetura para vocês. Acredito que vocês estão aqui talvez para tirar uma dúvida sobre isso, sobre não só o curso, mas como é o profissional da área de arquitetura, né? Falar um pouquinho do curso. Nós somos um curso muito integrado, onde os professores conversam muito e interagem muito para que funcione de uma maneira muito única, muito sólida, né, de aprender tudo aquelas competências que o MEC pede para vocês no final do curso, de conversar antigamente, né, a gente conversava uma disciplina com a outra, hoje em dia a gente conversa uma UC com a outra, então é algo muito presente dentro do nosso curso da São Judas Campus Unimonte, é isso, né, você ter essa integração entre todos os professores da área que trabalham dentro do curso de arquitetura, um diálogo muito forte, né, uma ideia muito sincronizada entre todos esses professores que fazem parte do corpo docente, tá? E aí, a gente prepara vocês para entrar no mercado, né? E o que o mercado de trabalho de um profissional da arquitetura depois pede da gente, né? Assim como qualquer outra área de conhecimento, né, seja de direito, a Renata vai falar um pouco mais sobre isso depois, seja de medicina, seja de veterinária, seja de psicologia, quando você sai para o mercado de trabalho, você tem um leque de opções para trabalhar na área de arquitetura, né? Então, você pode ser um arquiteto projetista, você pode ser um arquiteto que trabalha com design de interiores, né, que é um mercado que ele de todos que a gente tem da área da arquitetura, ele é o menos afetado, né, atualmente. Ele é um mercado que está sempre rodando, funcionando, e ele se mantém, né, ao longo desses anos que a gente vem trabalhando. Você pode ser um profissional que trabalha com arquitetura hospitalar, você pode ser um profissional que trabalha a nível de urbanismo, né? Lembrando que hoje em dia o profissional de arquitetura ele sai com duas titulações, né? A gente não é só arquiteto, a gente sai com a titulação de arquiteto e de urbanista, né? Então a gente pode trabalhar no plano urbano, né? Em prefeituras, a gente pode trabalhar na questão de transporte público, enfim. O que mais que eu posso falar para vocês? E tem outras áreas, né, de afinidade junto da arquitetura que não são tão voltadas para o mercado de trabalho, como a área acadêmica, né, também é possível, como a parte histórica, como a parte arqueológica. Então, assim, assim como todas as profissões, né, que já falei aqui para vocês, existe uma multiplicidade de opções de o que fazer após formado, né? E isso vocês vão aprendendo o seu lugar dentro, né, dessa trilha acadêmica, em que vocês vão ficar 5 anos aprendendo, né? Então, às vezes, a gente entra no curso pensando em si, no final, seguir uma carreira específica, e às vezes dentro desse curso, né, a gente vai conhecendo melhor as outras áreas, a gente vai se integrando melhor, vai
aprendendo coisas que a gente não imaginava que existia. E aí a nossa trilha lá final, depois de 5 anos, ela acaba arrumando para outro lado, né? Então, isso é muito interessante também na hora de estudar dentro de um curso, tá? Acho que é isso um pouco a apresentação, né, do que é o curso de arquitetura, quais são as áreas do curso de arquitetura. Eu posso falar aqui um pouco das disciplinas que a gente estuda dentro do curso, né, para até dar um gancho aí para alguma pergunta de vocês eventualmente. Então, tem aquela premissa de que eu só entro num curso de arquitetura se eu souber desenhar. Isso é um mito, né, que há muito tempo já foi derrubado. Você não precisa ser aquela pessoa que tem um talento intrínseco de saber desenhar, você pode desenvolver isso ao longo do curso, ou você pode usar outras ferramentas, né, para poder se expressar através de um desenho. E aí o curso lhe dá todo esse respaldo, né, nesse sentido. Eu posso ser uma pessoa que gosta de arquitetura, mas acha que o fato de não saber desenhar é um empecilho, né? Isso não existe. Isso você tem outras formas que você vai aprendendo a se expressar ao longo dessa carreira acadêmica que vocês vão fazendo. E aí a gente vê um pouquinho de cálculo, obviamente, né? A gente aprende, a gente tem que saber um básico estrutural, né? Mas para trabalhar com nossos colegas engenheiros civis, quando necessário, né? A gente aprende sobre sociedade, a gente estuda um pouco questão de psicologia, questão de economia, a gente estuda a parte de iluminação, a parte de ventilação, né, que a gente chama de conforto, né? Então a gente tem que ter algumas noções de térmica, a gente tem que ter algumas noções de acústica, a gente estuda muito história, né, para entender um pouco de história social, história do mundo, para entender a história da arquitetura e também entender a história da arte, né, que está envolvida aí com a gente. E, paralelamente de toda essa carga teórica, né, que a gente vai estudando um pouco de cálculo, um pouco de história, um pouco de questão urbana, leis urbanas, a gente vai sempre fazendo projeto arquitetônico, né? Então, é o coração do curso da arquitetura, é saber projetar. E aí, todo semestre, você tem uma carga projetual unida junto dessas UCs, né? Então, todo semestre, você gera um projeto novo. E esse projeto vai evoluindo do mais simples até um mais complexo no final do curso, né? E no final, de fato, a gente tem o nosso trabalho final de graduação, que é um projeto que você desenvolve ao longo de um ano inteiro, né? Que ele tem uma carga de complexidade maior comparado aos projetos de disciplinas, né? De UCs agora. Então, é essa mais ou menos uma trilha acadêmica, né? Então, eu passo agora a palavra para a Renata para falar um pouco sobre o curso de Direito. E, pelo que eu entendi, a gente vai fazer essa rodada de perguntas mais para o final, né? Ou eu estou errado? Isso, professora. Sim. Vai ser as apresentações, aí no final vou abrir. A gente... Bom dia a todos. Eu até perguntei para a Natália quanto tempo que eu poderia falar, porque já viu, né? Direito, quando começa a falar, não para mais. A gente tem essa mania, né, gente? Então, não quero ser deselegante. E eu queria... eu não queria ser deselegante. Então, a gente está vivendo tempos desafiadores, onde a gente não consegue olhar nos olhinhos de cada aluno aqui e da gente pensar nos sonhos que cada um de vocês tem. Eu acho que toda escolha profissional, ela persiste em da gente buscar aquilo que a gente sonha. E eu vou dizer um pouquinho para vocês sobre o que eu penso sobre o direito na minha vida. Direito na minha vida foi um sonho concretizado. Eu sempre sonhei nessa área jurídica. Lógico que a gente cria algumas questões e até expectativas, ilusões, enfim, sobre determinadas profissões, mas, de fato, trabalhar
na área jurídica, defender pessoas, defender o direito, verificar as desigualdades sempre foi algo que sempre assim, mexeu aqui dentro de mim, sabe? Então, o direito hoje, ele é muito amplo, né? A gente tem profissões que são de toda forma conhecidas, como advogado, juiz, promotor, defensor público, enfim. E temos as profissões que hoje exigem num concurso público muito conhecimento de direito. Então, muitas pessoas vão buscar, sim, a faculdade de direito para poder galgar aí uma carreira pública, uma profissão pública. A gente brinca, eu brinco bastante com os meus alunos assim, a gente se olha no espelho quando criança, e vocês estão saindo aí né, do ensino fundamental, médio, não sei qual é a idade de todos vocês, mas vocês já estão numa idade que estão fazendo escolhas profissionais, e eu sempre falo que a escolha profissional que nós fazemos para a nossa vida, ela deve ser muito pautada e muito séria, porque nós estamos concretizando muitas vezes aquele sonho daquela criança pequenininha que olhava no espelho e falava: eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero ser arquiteto, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, eu quero ser juiz. E muitas vezes a gente esquece desses sonhos, porque pessoas falam para a gente que esse sonho não vale a pena. E eu escutei isso muitas vezes, né? Você vai fazer direito, você vai ser advogada, você vai ser mais um no mercado? Eu pensava e falava assim, coitada dessa pessoa, né? Porque eu não vou ser mais um, eu vou ser aquele um, né? Eu vou fazer a diferença da forma como eu acho que eu tenho que fazer a diferença. Então, a primeira questão que eu queria colocar para vocês é que nunca desistam dos seus sonhos. Sonhar, projetar, traçar metas, isso faz parte do nosso crescimento pessoal e profissional. E toda profissão tem seu valor, toda profissão tem a sua... a gente vai sempre ter uma gratidão e uma gratificação por ter escolhido determinada profissão. Então, o direito, para mim, é apaixonante, porque me permite ver o mundo de outra forma, me permite conversar com as pessoas de outra forma e me trouxe muito conhecimento sobre muitas coisas. Então, assim, eu tenho formação em direito, graduação, eu fiz mestrado porque meu sonho era ser professora, então eu sempre fui muito pela linha acadêmica, mas também eu sou advogada há muitos anos. Então eu me formei em 2003 e logo comecei a advogar, né? A gente sabe que tem o exame da OAB, que muitos alunos têm medo, né? Não sei se eu queria até, eu vi que está todo mundo com a câmera desligada, ninguém com o microfone aberto, mas vocês poderiam usar o chat, né? Então assim, quem aqui de vocês, tem alguém de vocês que queira, né, cursar direito? Coloca aí no chat, eu ou não, ninguém, eu estou em dúvida. É legal a gente entender qual é a opção de vocês também, para que a gente possa direcionar e contar um pouquinho da nossa experiência. Então, primeiro que eu nunca acreditei muito em quem falava para mim de uma forma negativa sobre qualquer coisa. Eu acho que cada um de nós constrói uma história diferente. Então, não acredito que nenhuma profissão está saturada. Eu acredito que saturado está quem não sai do lugar. Esse é o meu pensamento. Até porque, quando eu me formei em 2003, já falavam para mim que eu era louca porque tinha muito advogado. A gente está em 2020, estamos aí todo mundo sobrevivendo e galgando a sua profissão. Então, cada um conquista seu espaço, né? A gente precisa pensar nisso. Então, a mesma coisa que a arquitetura, né? Os professores falaram aqui muito bem, a engenharia, cada um conquista seu espaço. Aquilo que você vai colher vai depender muito daquilo que você vai plantar, né? Então, eu sempre penso dessa forma. E direito realmente é algo que me motivou sempre. Eu nunca tive outra opção, para falar a verdade para vocês. Desde pequena, eu sonho com essa profissão. Tinha pessoas na minha família que eram funcionários públicos, que trabalhavam no tribunal, então tinha essa dimensão daquilo que eu queria para mim. De toda forma, existem inúmeras possibilidades para os alunos de direito. Os professores falaram sobre a nossa metodologia, que nos permite também um entrelaço com o mercado de trabalho, né? A São Judas trabalha muito com a questão da trabalhabilidade, da empregabilidade, de como o aluno vai se colocar no mercado de trabalho. E também a gente se preocupa no curso de Direito
muito com a questão psicológica do aluno, tá? Então, a gente tem programas de apoio desde o início do curso até o final, sobretudo naquela fase final que nós temos, a gente tem uma parceria com a EBRAD, que é a Escola Brasileira de Direito, ela faz parte do nosso grupo educacional, então nós apoiamos irrestritamente o aluno que queira ir partir para concurso, OAB, e a gente sabe que são 5 anos de curso, e não esgota o conhecimento. O direito é algo que a gente sempre vai precisar estudar, né? A professora Denise falou sobre história da arquitetura, a gente também tem a história do direito, porque nós somos construídos. O direito surge da onde? Né? O direito surge da sociedade, dos anseios sociais, daquilo que nós precisamos efetivamente ter de forma construída para uma organização de uma sociedade. Né? Senão a gente viveria o quê? Né? Cada um por si, né? E um por todos. Não, o direito ele vem para regrar as questões sociais. Se está bom ou se não está no nosso país, aí vai vir das novas gerações para conquistar melhor esse espaço. Né? Então, nunca se falou tanto de direito, nunca se colocou tanto o STF, o STJ, em tão evidência como nós temos hoje no nosso país. O que de certo ponto, é preocupante, né? Mas também a gente acaba tendo muito evidência a questão e a postura profissional que nós não muitas vezes queremos, né? Então, o que a gente quer de melhor para o nosso país? Desse modo, pessoal, eu vejo que o direito ele vem crescendo cada vez mais no mercado. Então, nós preparamos o aluno tanto para trabalhar no mercado, para ter competência socioemocional, para ser um bom advogado, um bom juiz, um bom promotor, um bom funcionário público, mas também nós preparamos o aluno que queira partir para um concurso público, né? Então, assim, a gente tem, assim, dentro dessa perspectiva, inúmeras possibilidades de atuação dentro da área. E você vai se descobrindo durante o curso, porque é muito bacana isso. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha sonho de ser juíza, porque eu achava que, né, que a magistratura era algo que estava em mim. E eu fui descobrindo depois que a minha vocação era outra, mas nunca saindo do direito, né? Mas a gente vai descobrindo as vocações durante a faculdade. E eu falo que o nosso diferencial lá no campus Unimonte é a proximidade que nós temos. Eu sou coordenadora, né? Eu costumo ter uma proximidade muito grande com os alunos e os professores também. Isso faz toda a diferença, porque eu lembro quando eu era aluna e que eu me referenciava muito. Eu olhava uma professora e falava assim, quando eu crescer eu quero ser igual a ela, sabe? Porque isso faz bem, isso faz a gente se motivar. Então, nós temos professores inspiradores também, que isso é muito bacana. Então, para a gente tomar uma decisão de onde nós vamos estudar, a gente precisa ver como será esse nosso apoio também como estudantes, né? Veja bem, dentro dessa perspectiva toda que eu estou falando, nós estamos vivendo esse momento desafiador online. Quando surgiu a pandemia, estávamos preparados para isso, porque nós temos muitos cursos, né, que a instituição ela trabalha com essa preparação dos professores, com as oficinas. Então, a gente conseguiu dar o nosso melhor para que os alunos não desistissem dos sonhos. Eu falo que quando a gente perde um sonho, é como se não tivesse mais sentido. Então, a gente precisa sonhar com a nossa profissão, sonhar, planejar e concretizar, e não perder o foco daquilo que faz o nosso coração vibrar. E lembrar sempre do que eu estou falando, depende de nós, depende unicamente de nós os passos que nós vamos dar. Não adianta a gente entrar para fazer um curso sem dedicação, seja ele qual for. A dedicação é que vai fazer todo o sucesso de vocês lá na frente. Eu digo por experiência própria, porque eu fui uma aluna que estudou em escola pública, que também não teve condições financeiras familiares, que eu não tinha pai e mãe como advogado, nada disso. Eu tive que iniciar tudo sozinha, toda a minha carreira. Então, é possível.
É possível desde que nós queremos, é possível a gente planejar e é possível também a gente sonhar e ter esse amor pela profissão. Então, assim, eu amo advogar, eu amo ser professora e eu amo também estar perto dos meus alunos como coordenadora e possibilitar e ver o crescimento deles. Então, desse ponto, o que eu digo para vocês? A profissão, ela é realmente apaixonante. Nós temos uma metodologia diferenciada que o aluno ele vai para estudar direito. E eu lembro quando eu era estudante que eu comecei a estudar no primeiro semestre filosofia, sociologia, e eu não conseguia entender o motivo pelo qual eu estudava aquilo na faculdade de direito. Porque é isso que acontece. Nós temos as mesmas diretrizes pela diretriz curricular nacional, né? Nós temos essas diretrizes que precisa ter filosofia, sociologia, porque é importante você desenvolver esse raciocínio, mas também nós temos, logo no início do curso, direito penal, a instrumentalização do direito para que o aluno consiga ver aquilo que ele foi procurar. Ele foi procurar direito. Então, ele vai ver logo nos primeiros anos direito, junto com as outras fundamentações básicas para o desenvolvimento dele intelectual, porque a gente precisa desenvolver essa questão de raciocínio lógico, social e aprofundado, mas também a gente traz essa motivação para o aluno logo no início do semestre. Então, assim, eu não vou me alongar muito, porque senão eu disparo a falar e não termino, né? Eu vou ficar aqui conversando com vocês horas, porque é algo que realmente, para mim, é apaixonante. Mas o que eu posso dizer para vocês é que eu criei todas as minhas oportunidades, né? Eu fui diretora da OAB, na comarca de São Vicente, por 6 anos, algo que, para mim, nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu participei da gestão daquela comarca, eu era advogada lá e participei, e isso foi possível por conta do meu trabalho, do meu desenvolvimento profissional. Então, tudo que a gente quer, tudo que a gente almeja, se a gente estudar, e eu acredito muito na força do estudo. Eu gosto muito de uma frasinha feita, mas que faz todo sentido para mim. Estuda que a vida muda. Né? Então, é assim a minha mensagem para vocês hoje que eu queria deixar e me coloco à disposição aqui para que vocês tenham dúvidas para conversar comigo, tá bom? Obrigada, gente. Professora, obrigado pelas belíssimas palavras. Tenho 3 perguntinhas aqui para você. A primeira, de um aluno, ele fala assim: você pode falar sobre os advogados de defesa? Digo muitas vezes, já ouvi o mau termo, só defende bandido, etc. O que o advogado de defesa faz? Vamos lá. Aí você está falando do advogado de defesa criminal, né? Que é o que os alunos se apaixonam. Né? A área criminal, a área penal, a área criminal é uma área que realmente é muito instigante para advogar, né? Ganha bastante dinheiro, né? Então as pessoas chamam a atenção, mas existe muito preconceito. E eu digo preconceito porque é um conceito formado, é uma crença social. Na nossa Constituição Federal, há uma previsão do direito de defesa. Todos nós temos o direito de defesa. Assim como nós temos o direito de defesa dentro da área criminal, a gente tem direito de defesa do pai que está, de repente, passando por uma situação difícil e não pode pagar a pensão do filho. Assim como nós temos o direito de defesa de uma empresa que está devendo verbas trabalhistas ou que não está devendo e foi processada. Então, o direito de defesa ele é para todos, inclusive para as pessoas que supostamente cometeram alguma infração penal. Então, por isso que eu vejo como um preconceito, porque se há um direito colocado na Constituição como fundamental, o direito de defesa, por que não valorizar os advogados que assim trabalham nessa área? Todos nós temos direito de se defender. Então, eu não atuo na área penal, eu atuo na área de direito de família, né? Hoje em dia, já trabalhei em outras áreas, já defendi bastante empresa no começo da minha profissão, fiz bastante trabalhista,
mas hoje eu me dedico muito mais à área que eu gosto de verdade dentro da advocacia, que é a área civil, toda a área civil, contratual e família. Mas eu admiro muito os meus colegas que são criminalistas. Por quê? Porque eles têm honra dentro da profissão, e é uma profissão linda. Quem tiver a oportunidade de assistir um júri, né, na área penal, vocês vão perceber como é gratificante assistir. Eu admiro, eu fiz muito júri simulado quando eu era aluna, ganhei, né, teria até vontade de participar. Mas, assim, hoje eu enveredei por outros caminhos. Mas, de toda forma, eu faço defesa, por exemplo, de pais, eu faço defesa das pessoas que vêm me procurar também, mas dentro de uma outra área. Então, o advogado de defesa, como você expôs, eu acho que ele é muito relacionado com a área criminal, mas ele não é só da área criminal. Eu posso defender outros, fazer contestações de outros casos. Dentro da área penal, eu vejo que sim, há um preconceito, mas eu admiro muito porque é um direito constitucional. E eu sou uma professora de direito constitucional, então eu não poderia falar que não, né? Professora, a segunda pergunta é da professora Luciana Alvarenga, que é professora de português. A instituição oferece estágio para os alunos em direito? A instituição, nós temos um núcleo de prática jurídica, né, dentro da nossa unidade, o que possibilita os alunos a fazerem estágio na grade e dentro da faculdade, obviamente, nós temos uma limitação de espaço, né, físico, não conseguimos absorver todos os alunos, mas o que nós fazemos? Nós temos um convênio com a Defensoria Pública e também nós fazemos muitas parcerias. Então, o aluno ele pode cursar dentro da faculdade, se houver vagas, também pode cursar fora. E dentro da faculdade, ele pode ser estagiário efetivo ou voluntário, tá? Então, como a gente tem esse núcleo, convênio com a Defensoria, há uma grande possibilidade dos alunos fazerem estágio. Ali, no nosso campus, pelo menos, a gente não tem dificuldade com o estágio dos alunos, não. Outra pergunta da professora Marinéia, também professora de português. Como que está o vestibular esse ano, em meio à pandemia? Vai ser através de análise de histórico? Vai ser provas online? Acho que a equipe do comercial pode até responder melhor do que eu, mas assim, professora, o que a gente não parou foram as nossas rotinas. Então, o vestibular ele está sendo feito de forma online, né? Porque é um critério, né, que a gente precisa ter até de avaliação, mas tem vestibular agendado, aí acho que as meninas do comercial podem exemplificar melhor, mas a gente faz a prova online. E, professora, eu queria agradecer também pela fala da importância da disciplina de Filosofia e Sociologia, já que eu sou coordenador e professor de Filosofia e Sociologia, que são matérias que não são tão vistas assim. Mas olha, eu vou falar para você, eu falo para os meus alunos, assim, que eu fui entender filosofia no mestrado, porque muitas vezes a gente não tem maturidade para entender o quanto é importante. Eu falo para vocês, qual profissional que vocês querem ser se vocês não aprenderem isso? Vocês querem ser o replicador do Google? Entro lá no Google e faço uma petição inicial. Isso não é advogar. Quando a gente consegue entender questões mais profundas, né, como a filosofia e a sociologia permite que nós façamos isso, a gente consegue ser profissionais muito melhores. Então, assim, só que, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes não há essa maturidade. Por isso, da escolha que nós temos de trazer para o aluno a filosofia e a sociologia, às vezes não estão nos primeiros anos, sabe? Porque eles já entram não tendo essa maturidade. Aí depois eles vão conseguindo absorver. Então, quisera eu ter tido a filosofia um pouquinho mais depois dos primeiros anos do curso, porque me permitiria muito mais raciocínio
né, axiológico até de algumas questões de valor, né, para que eu pudesse me desenvolver melhor como profissional. Então, eu acho fundamental, né, eu estudo outras áreas, eu acho que a gente não pode ficar só no direito. Eu estudo muito, até por conta da área de família, eu estudo muito questão de psicologia, eu vou aprofundando nessas questões, e a sociologia, para entender o comportamento também humano. Então, parabéns, professor, porque eu sou uma pessoa que eu admiro muito, quem entende filosofia e sociologia e vai a fundo. E as professoras de português, viu, gente? Vocês preservem o português de vocês, porque não é só no direito que se precisa falar um português correto, escrever de forma correta. São em todas as profissões, né? No direito isso é mais cobrado, porque você vai enviar uma petição, uma solicitação para o juiz, né? Então, você precisa ter uma formalidade, mas eu vejo, às vezes, que isso é enfatizado só em algumas profissões, e não é, né? A gente precisa, como profissional, ter né, uma postura e uma linguagem profunda, conhecimento da nossa língua. Então, parabéns para vocês, professores, porque eu sou uma eterna admiradora também dessas áreas. Obrigado, professora, pelas palavras. Agora nós vamos ouvir um pouquinho a professora de psicologia, Natália. Quer apresentar ela? Sim. Bom dia, a professora Rosene está aqui? Oi? Oi, querida. Estou abrindo minha câmera aqui. Agora ela não quer abrir. Eu estou mandando ativar a câmera. Acho que não dá para ativar, está fechado para ativar a câmera. Tá ótimo, estamos te escutando, professora. Agora alguém já. Bom dia, pessoal, novamente. Essa é a professora Rosene, ela vai falar um pouquinho sobre o curso de psicologia, ok? Aí depois nós voltamos para as perguntas, tá bom? Pode ficar a palavra, professora. Gente, eu estou muito contente de estar aqui com vocês e estou à disposição para responder as perguntas de vocês, tá? A psicologia é um campo super vasto que engloba o ser humano, nós, todos, né? Então, o entendimento, antes a gente falava, é do comportamento, olha nos meus olhos para entender o que, né? O psicólogo sabe. Então, esse modelo, assim, essa representação social, né, do que é o psicólogo ampliou muito, que não é só, assim, não é que a gente seja mágico, não, a gente entende, aprende, como ciência, a entender os fatores todos que fazem a gente ser do jeito que a gente faz a gente se comportar da maneira como a gente entender os nossos sentimentos, entender como trabalhar em grupo, né? Entender como ajudar pessoas que tenham problemas emocionais, problemas físicos também na reabilitação. Olha, é um campo tão vasto que a gente tem de hospitalar. Então, assim, se vocês quiserem fazer qualquer tipo de pergunta em relação a campo, em relação ao tempo, são 5 anos o curso, né? A gente tem na Ação Judas toda uma maneira muito bacana, que são as unidades curriculares, né? Da gente estar trabalhando integradamente uns com os outros, os alunos, com os professores, construindo um aprendizado interdisciplinar. Então, a gente não vai... Antes, né, os saberes eram meio departamentalizados, assim, né? Você cuida da mente, eu cuido do corpo, enfim, e o social, e outra pessoa, não. A gente aprende a ver tudo junto e aprende a ver, tá, eu sei essa teoria toda, mas como é que eu vou aplicar? Eu vou estudar Freud, eu vou estudar Jung, como é que eu vou aplicar? Então, também a psicologia evoluiu daquele modelo clínico de dentro do consultório, né, que a gente ainda tem isso, faz isso, né, um atendimento individual, um atendimento centrado ali num setting que a gente chama, né, num local fechado, mas hoje você tem a psicologia também num campo aberto, extramuros, né, então a gente não está só em consultório particular, a gente está em várias instituições e sistemas, estamos no Sistema Único de Saúde, estamos no Sistema de Assistência Social, trabalhando com a comunidade, né? Imagina, psicanálise, antes até era psicanálise uma coisa meio elitista, né? Tem grupos fazendo psicanálise na rua, opa, que é isso? Né?
Então, assim, voltado para você poder ter compromisso social, né, que também é uma das missões, né, da universidade, de você estar desenvolvendo a sua ciência, o seu trabalho, você tem o seu embasamento científico para gerar a sua atuação, a sua prática embasada, né? Não é fazer assim, embasada naquela teoria, porém com compromisso social com a sua comunidade, de transformação, né? Eu estou até com a camiseta aqui, nossa educação transforma, né? Transformar nós, professores, alunos, o mundo, né? Porque a partir do que nós falamos e fazemos e refletimos sobre o pensamento crítico, sobre tudo o que acontece e como que eu posso ajudar todas as áreas e essas áreas ajudarem a minha maneira de entender o ser humano, né? A maneira da ciência entender esse ser humano integralmente, né? Mas eu falo muito, gente, se deixar, fico aqui falando, então eu não sei, né, Natália, se eu posso abrir aí para as questões deles, que acho que fica mais interessante, né? Ou se vocês, qualquer um quer fazer qualquer pergunta. Professora, é um prazer ter a senhora aqui. Eu sou um grande entusiasta da psicologia, né? Eu leio muito sobre psicologia. Eu sou formado em jornalismo e filosofia, e a minha próxima faculdade, eu sempre falo que eu não vou fazer mais faculdade, mas a minha próxima, se Deus quiser, será psicologia, porque eu... Que legal. Quem que está falando que eu não consigo saber? Eu sou o professor Adriano, eu sou coordenador do curso do ensino médio da ETEC. Que legal, Adriano. Prazer, viu? E são muitas perguntas, né? Não só dos alunos, mas minha principalmente. Tem uma pergunta aqui da aluna Melissa. Ela gostaria de saber quais são as matérias base da Faculdade de Psicologia. Então, olha só, a gente, nesse modelo, basicamente, você tem a parte histórica, né, da psicologia, você tem a parte de como funciona o corpo humano anatomicamente, só que a gente juntou tudo isso agora nas unidades curriculares, tá? Então, a gente consegue olhar a parte... Quando você entra, você já entra engajado nessa missão de estar trabalhando junto, estou falando aqui para vocês. Então, o que vai ser estudado? Tá? Então, você tem, por exemplo, você tem uma UC, que chama Unidade Curricular, né? Análise e intervenção em psicologia social. Então, os alunos, eles vão poder, quando eles entram, dependendo se é primeiro ou segundo semestre, existem essas UCs sendo ofertadas, então o aluno vai aprender psicologia social. Tem uma outra UC, que é uma UC bem integrativa, que se chama Saúde Única, né? Então, aí você vai aprender o conceito atual, né? Porque a gente fazia lá nos meados, lá pelo terceiro ano, dava psicologia da saúde, tá? E depois educação, enfim. Agora está junto com o conceito atual de saúde única. O que é isso? A gente precisa, para saber da nossa saúde, entender a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. Então, a gente, óbvio, vai estudar como, assim, o que está acontecendo hoje aí, por exemplo, o Pantanal pegando fogo, o que isso afeta a psicologia? Então, só para vocês terem um exemplo, os alunos calouros que eu peguei no primeiro semestre, eles fizeram, em grupos de 10, eles focaram em temas assim, ambientais, em temas que são causados por animais, assim, como a dengue, a febre amarela, por exemplo. Fala, nossa, mas como assim? E aí, em equipe, né, a psicologia, junto com outras graduandos, que estão fazendo, né, outras graduações, né, a farmácia e tal, o pessoal se juntou e pensou, como é que eu vou intervir ali? Eu, futura psicóloga, como é que eu vou atender a partir de um desastre como o Brumadinho? O que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou ajudar? Então, assim, a pergunta foi sobre os anos iniciais, mas o que eu estou te respondendo é que desde o começo a gente vai passar o que é preciso aprender em psicologia, que passa pela própria história da profissão, o campo da profissão, tá? Então, estudar aonde que a psicologia está presente, né? Tem psicologia do esporte, tem uma porção de campos, então você vai aprender isso e também vai aprender essa interdisciplinaridade, tá? Na prática, onde que eu aplico isso na prática? Então, você está aprendendo o conceito de desenvolvimento humano.
como é que o ser humano se desenvolve, quais são as correntes que explicam o desenvolvimento humano, né? Aí você tem o Piaget, você tem o Freud, o Vygotsky, aí você aprende isso e, ao mesmo tempo, você aplica pensando um projeto, tá? Não sei se deu para visualizar um pouquinho, se responde ao que a aluna queria saber, né? As disciplinas, no caso, a gente trabalha agora com esses conteúdos curriculares, né? Como que você aprende um conteúdo e encaixa num outro que vai dar um projeto, que vai dar um produto, né? Voltado para a comunidade. Tem uma pergunta da professora Luciana Varenga. Ela fala assim: hoje a psicologia está presente em vários campos de atuação, na área emocional, na área escolar, educacional, na área da publicidade, na área da saúde, na terapia e na comercial. Pelo que eu entendi, na faculdade é abordado todas essas relações na aplicabilidade? A gente, dentro dessas unidades, a gente vai fazendo, né? Por exemplo, a professora, acho que pela vozinha era a Renata que estava falando, né? Então, tem a psicologia jurídica, né? Porque você tem um preparo de todas as áreas, você conhece, você sabe que existe, do que se trata, as pesquisas atuais, né, que estão sendo feitas, a neuropsicologia. Então, a psicologia é um campo vastíssimo, né? E que você tem aberto esse campo e também tem aquele que já é mais tradicional, que é a clínica, o organizacional, que é dentro das empresas, o escolar, que agora também nós estamos sendo muito demandados a trabalhar nas escolas por conta da pandemia. O governo de São Paulo até estava contratando, vai contratar agora em novembro, pelo que eu vi nas notícias aí, mais de 1.000 profissionais de psicologia para dar esse suporte para os professores por conta da pandemia. Por conta da pandemia, a nossa área também foi muito demandada. Então, o pessoal está muito preocupado com a saúde mental das pessoas, né? Então, assim, como é que eu alcanço isso? Então, vocês viram que na pandemia houve esse reinventar de todo mundo e nós começamos com os atendimentos online também. Então, a gente descobriu coisas que antes nem eram tanto. Você consegue atender pessoas em outro estado, em outro país, né, via online. Consegue fazer acompanhamento cirúrgico, pré-cirúrgico, né? A pessoa vai fazer está numa hospitalização, por conta, não da pandemia, né, mas por conta de uma cirurgia, você trabalha dentro do hospital presencial e você pode fazer até na área de onco, por exemplo, você pode fazer esse atendimento, dar esse suporte ao paciente, né, mais grave e tal, até em outro estado, em outro lugar, né, falando isso de uma maneira que você pode fazer particular, vamos dizer. E nós estamos demandados em concursos públicos também. Então, nós estamos inseridos nos grandes sistemas, o Sistema Único de Saúde, trabalhando nos 3 níveis do sistema. Nós trabalhamos na atenção básica, como apoio à atenção à saúde da família, a estratégia saúde da família, com apoio às equipes. Na especializada, nós estamos na saúde ambulatorial, trabalhando tanto no CAPS, que é o que o pessoal mais conhece, né? Que é isso que eu estava trazendo da pandemia. Na pandemia, a pessoa precisa de... fora da pandemia, né? Passou a pandemia, onde é que eu vou? Eu quero falar com um psicólogo, né? É público, onde que eu vou? Então, tradicionalmente é o CAPS, só que o CAPS atende mais, assim, casos mais graves, né? Já de neuroses mais graves, ou psicoses e tal. Então, nós temos bastante campo para fazer esse atendimento mais de acolhimento na unidade básica, em programas. Isso a gente leva também na universidade. A gente tem esse olhar para ampliar a clínica, para que ela possa servir para o aspecto preventivo na saúde mental das pessoas. Como ser mais resiliente, como dar conta dessas demandas todas que a gente tem, as questões sociais que nos atingem tanto, o desemprego, agora o isolamento que nós passamos, que está melhorando um pouco agora, né? Então, como eu estava falando, no SUS, no nível básico, no nível secundário, no CAPS, mas também nos ambulatórios especializados. Então, quando você vai no médico, fazer clínica, obstetrícia, a parte básica, você vai na unidade básica. Se você precisa de algo mais especializado, você precisa de um cardio, de um gastro, você vai para o ambulatório de especialidade. Então, os psicólogos também estão nessa atenção secundária,
com pacientes renais, pacientes crônicos, só para dar uma visualizada, né? E também estamos na reabilitação, em equipes com TO, com fono, com físio, as pessoas que precisam ter reabilitação física após acidentes, questões traumáticas físicas, questões de deficiência, tá? Lembrando que são as deficiências múltiplas, então você tem equipes para atender, e o psicólogo está nelas, né? E tem a reabilitação neuropsicológica também, e também lembrando que o autismo é uma deficiência, então você tem a clínica escola do autista no nível, né, secundário, enfim, nesse é só o nível secundário, e se a pessoa hospitaliza no terciário, nós estamos dentro dos hospitais, fazendo tanto o acompanhamento das internações, das hospitalizações, como também aquela que vai, por exemplo, a dar à luz na maternidade, todas as questões que envolvem, às vezes a mãe não está aceitando, o psicólogo está dentro do hospital, uma área bem interessante, dentro dos ambulatórios, acompanhando cirurgias, o pré-cirúrgico, o pós-cirúrgico, acompanhando pacientes de UTI, né? Isso no SUS. E no SUAS, a gente trabalha nos equipamentos, né? O CRAS e o CREAS, o Centro de Referência Especializado, e o básico da ação social, da assistência social, tá? Tentando justamente voltada, é uma política pública voltada para garantir o mínimo, né, assim, garantir que os direitos das pessoas não sejam violados. Então, no CRAS é o mais básico, pessoas que estão em vulnerabilidade, mas ainda conseguem ter casa, tem uma estrutura familiar, tem uma rede. Então, o psicólogo está na equipe, junto com o assistente social, com o pessoal dessa área, para poder mapear o território, para poder olhar, assim, criar acompanhamento dessa população, para que elas não caiam no risco. Aqueles que já estão em violência, em violação de direitos, aí eles vão para o CREAS, e também tem psicólogo ali fazendo esse trabalho de aí sim minimizar o estrago que já foi feito. Nós temos acompanhado aqui essas questões das crianças, do abuso sexual, da violência doméstica, então nós também estamos nessa frente, tá? E é como eu estava falando, assim, eu poderia ficar falando aqui N coisas, né? Porque a psicologia está sendo muito demandada e atua colaborando assim. Não sei se respondeu, professora. O curso de psicologia, ele é um curso de duração de 5 anos. E se a universidade ela tem uma clínica laboratório que serve como estágio para atendimento. Sim, isso é muito importante. O aluno, como nós estamos falando da responsabilidade, né? Se todo mundo aqui vai seguir qualquer outra profissão, vai se sentir impactado, né? Só para vocês também uma coisa que preâmbulo aí para responder essa questão da nossa clínica, a gente precisa ter como profissional da psicologia um autoconhecimento, um trabalho das suas próprias emoções. Todos vocês, em qualquer graduação que vocês escolham, todos nós, professores, né? Temos esse impacto das emoções sobre o que nós vivenciamos profissionalmente, como isso bate na gente, né? Então, a gente é muito interessante fazer psicoterapia, psicanálise, enfim, para poder se entender melhor e, portanto, interagir melhor, trabalhar melhor. A psicologia, isso é uma exigência. Então, o aluno da psicologia, já no começo do curso, é muito natural que procure fazer esse seu próprio tratamento, né, essa própria terapia, para poder se entender, para poder entender dos outros, a gente precisa entender a gente mesmo. E é um tripé de formação na psicologia que é exigido do formando, né? Durante a formação a gente vai oferecendo, então, essa terapia, a supervisão e muito estudo, a vida inteira estudar, um tripé de formação. Durante o curso, os professores estão sempre na orientação, a gente tem, assim, até o Vida e Carreira, que alguém deve ter falado já aqui, projetos de que você apoia o aluno nos seus sonhos, no que ele pretende fazer. Enquanto estuda psicologia, aprendendo a teoria, e depois passando nos estágios, você vai ter estágio básico e o estágio que você vai ter realmente o contato, assim, com um trabalho engajado com a população, tá? Então, nós temos a nossa clínica de psicologia, que está sendo estruturada dessa maneira, para poder atender a comunidade, e você vai ter dentro da faculdade, como eu disse também, fora, o campo de estágio, que você possa aprender sobre todas essas outras partes, né? Nosso campo, por exemplo, na jurídica, tem o escritório da jurídica que então interage com
a clínica da psicologia, a gente tem os laboratórios da parte clínica, que de repente a gente pode fazer um programa junto, com quem for procurar, a gente tem até a medicina veterinária, que a gente pode também fazer uma interação com isso. Então, nós temos, na parte específica da psicologia, sim, lógico, que o MEC exige, e estamos pensando ainda mais, tá? Então, nós temos a clínica para essa prática e temos os projetos que vai dentro da empresa, né, para fazer organizacional, por exemplo, tá? Então, existe esse acompanhamento, tá bom? Mais uma perguntinha. O aluno Marcílio, ele gostaria de saber se o que você acha do profissional de psicologia, se é necessário que ele seja imparcial. Então, pessoas mais sensíveis podem realizar o curso? Como eu disse, imparcial, né? Aquela coisa dos julgamentos, isso é até uma pergunta interessante, a gente vê como comportamento social, tá? Então, numa aula de psicologia social, por exemplo, ou qualquer outra aula, porque a gente estuda psicologia social, né? Isso é Silvia. O que a gente faz implica pessoas, o que as pessoas fazem. E as pessoas brigam, né? As pessoas polarizam pra caramba. Então, esse movimento que a gente vê de polarização, isso é um fenômeno social. E como ser imparcial, aí, que é a história que ele está trazendo, é uma coisa assim, a gente tem a imparcialidade científica, vamos dizer, o que a ciência diz sobre isso. Você pode ter a sua opinião, você pode, mas dentro dessa sua opinião, em razão dos fenômenos, assim, que você tem que fazer um julgamento, vamos dizer, você até código de ética. Você pode ter, por exemplo, a sua religião, mas no seu consultório você não vai usar a sua religião para tratar a pessoa. São coisas separadas. Isso é ética. Agora, a segunda parte, eu acho que ele está mais preocupado, a pergunta do aluno, é se, como uma pessoa sensível, pode se abalar com o que vai estudar, né? Essa pessoa sensível, estudando o que quer que vai estudar, vai se abalar com as coisas, né? Assim, o que possam estar. Por isso que eu disse que todos nós é muito bom ter esse acompanhamento psicológico, porque a gente percebe, puxa, por que eu me interesso tanto por isso? Por que tal coisa me faz mal? Por que essa relação? Enfim, são questionamentos, né? Então, dentro do curso, a pessoa poder ou não poder é algo muito particular, mas que não é desse jeito assim, né? Óbvio, se a pessoa já tem alguma questão já em atendimento mais grave, senão não, senão é o encantamento de estar descobrindo coisas que nunca pensou antes sobre o que a gente faz, por que a gente age dessa maneira, de onde vem? A gente repete o que nos foi ensinado simplesmente? A gente, em vez de repetir, a gente faz exatamente o contrário, só para polarizar? Será que a gente tem alguma questão física envolvida nisso, hormônio? Então, isso é ciência, tá? Então, como estudante, você vai fazer ciência. O que essa ciência te impactar, aí a gente, né, vê essa parte do apoio que eu estava falando para você. Não sei se respondeu também. A professora Marinéia, ela gostaria de saber, como docente, por favor, existe algum protocolo do conselho, da direção da universidade, algum tipo de ajuda de como receberemos esses alunos pós-pandemia, bem como para os docentes? Sim, inclusive para docente, para discente, para colaborador, tem todo um plano de contingência, né, assim, que foi realizado desde o começo. Tem profissionais da área da saúde que estão monitorando todos os professores, tá? Assim, monitorando, por exemplo, se eu me sentir mal por conta de eu tenho um canal que eu possa colocar, eu vou ter um atendimento do outro lado, eles contabilizam, eles dão feedback, isso de todas as escolas da Ânima, né? E na São Judas, a gente tem essa coisa assim, de estar podendo se sentir respaldado, inclusive para voltar também quando for, né? A volta vai ser gradual, segura e com esse respaldo, tá? Uma curiosidade pessoal, o público do curso de psicologia, ele é mais jovem, ele é misto, ele é mais maduro? Olha, aconteceu, aí vai muito localmente, né? Eu também dou aula lá em São Paulo, no Campo da Moca, lá nos outros campos, né? Lá, como tem mais alunos, né? É muito vasto, e você tem pessoas de mais idade. Aqui em Santos também tem, tá? Pessoas assim, até mais de 40 e tal. Mas a grande maioria é jovem,
E os homens começaram a procurar mais o curso também, porque na minha época só tinha mulher, né? Então, a gente tem bastante, é bem variado e com muito jovem, sim. Ok, professora, agradeço de coração. Psicologia, como eu disse, é uma profissão assim que eu sou apaixonado e, se Deus quiser, ano que vem eu vou estar cursando aí. Ai, que legal, Adriano. Vamos junto. Aí eu ia dizer para você, Adriano, desculpa, eu esqueci, eu estava lembrando dos meus alunos, né? A gente tem bastante profissional assim que nem você está falando. O cara já é professor. Eu já tive aluna com, assim, eu tenho ainda, que já fez pós, está fazendo psicologia, tá? Até que já fez mestrado, está fazendo psicologia. Tem aluno que cursava outra graduação, parou, foi para psicologia. Então, você vai ter uns pouquinhos mais, tem os mais jovens e tem os que já estão trabalhando no mercado de RH, por exemplo, e aí faz psicologia, já tem uma outra graduação e faz psicologia. Desculpa, eu interrompi, Adriano. O Marcílio está fazendo uma outra pergunta. Quais são as áreas base da psicologia? Áreas base? Eu acho que é atendimento em clínica, né? Dá para trabalhar em empresas, eu acho que seria isso, né? Tá. E ela pode ser considerada como base, ela é tanto das áreas das humanas como da saúde, tá? Nós somos reconhecidos como profissionais de saúde, por exemplo. Eu tive até uma questão, porque eu passei num concurso, é importante uma época, e eu sou funcionária, assim, eu sou concursada da saúde desde antes do SUS, ajudamos a fazer no SUS, né? E naquela época, eu ia ter também, ia pedir licença de um e entrar outro, né? Isso é possível. Mas eles tentaram administrativamente, porque tinha outros interesses, enfim. Aí, a gente é reconhecido como profissional de saúde que tem direito, por exemplo, a trabalhar 6 horas em um emprego e 6 horas em outro emprego, que em educação também. O professor pode fazer isso, né? E o profissional de saúde também, tá? E os outros profissionais já não, né? Não pode ter 2 vínculos, entendeu? A gente pode ter 2 vínculos no total daquelas horas, tá? Então, nós somos da saúde e somos da humanas. Então, a gente abrange toda essa parte básica de entender o ser humano na sua humanidade, né? Nas suas questões envolvidas aí, toda essa parte da humanas, né? Das ciências humanas e da parte da saúde. Então, é bem amplo mesmo. E como você estava colocando, escolar, a parte que eu até coloquei um pouquinho aqui para vocês, né? De como estamos na organização, na parte do direito, as grandes áreas, né? No jurídico, no escolar, na saúde, na assistência social, tá? Mas, assim, lembra na coisa mais fechada, né? Mas, e nos grandes sistemas, como eu coloquei aqui para vocês. Estamos no esporte, para quem se interessa, até tem políticas públicas, né, diretrizes para a gente trabalhar nas políticas públicas, ele chama CREPOP, né, que é o Centro de Referências Técnicas da Psicologia, CREPOP. Lá vocês vão ter N manuais para o psicólogo trabalhar em todos esses, no sistema, por exemplo, socioeducativo, da parte dos adolescentes que estão em vulnerabilidade, né, que estão no sistema prisional, e de toda outra forma. Você vai ter, que mais? Essa parte do esporte é bem interessante, tem a parte de pesquisa, né, gente? Então, tem pessoal pesquisando até o que a gente chama de psicologia anômala, uma área muito nova no exterior, está sendo mais pesquisas sobre experiências anômalas, tipo ver disco voador, sabe? Umas coisas assim, bem diferentes. E tem a neuropsicologia, o pessoal está trabalhando com os neurocientistas, desenvolvendo a exoesqueleto, enfim, tá? É uma área muito ampla. Não sei se também respondeu. A coordenadora de Direito, ela falou que tem bastante matéria de Sociologia e Filosofia, eu sou professor de Filosofia e Sociologia. Na Psicologia também tem essas matérias, e quais as matérias do curso, assim, somente para os primeiros anos? Isso, é o que eu estava te falando. Esses conteúdos foram agrupados e colocados dentro das unidades curriculares.
Então, se eu estou vendo, como eu falei aqui, você tem, por exemplo, análise do comportamento, né? Análise comportamental. Você vai estudar a teoria cognitiva, comportamental cognitiva, e daí você vai estudar por esse aspecto. Essa parte da filosofia, da sociologia, ela vai permear todos, porque quando a gente vai explicar, por exemplo, teórico, né? Nesse momento até eu estou dando desenvolvimento humano, e eu estou podendo abordar com eles esses que eu falei, né? O Freud, o Piaget, um é a teoria de desenvolvimento sexual, o outro é psicossocial, o outro é epistemologia genética e tal. Eles viveram na mesma época, então eu trago para filosofar, né? Pensar o que era socialmente, inclusive, o que vivíamos naquela época. Então, é impossível, antes a gente fazia assim, né? Vamos estudar filosofia, vamos estudar sociologia. Eu estudava a teoria, decorava aquelas coisas, aquelas datas. Aí depois você estudar os teóricos. Então Freud disse isso. Agora é assim, vocês percebem, é tudo final do século XIX, né, começando o XX. Como é que pode um cara pensar uma teoria psicossexual, o outro pensar, né? E o outro, um morre mais cedo, outro morre mais cedo. Qual era, culturalmente, o que se vivia? Qual a influência da guerra, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, no desenvolvimento do ser humano, né? Então, assim, não sei se deu para entender, professor, mas a gente coloca dentro das unidades curriculares, a gente desenvolve, tem as bibliografias, as coisas, vai colocando e vai construindo, que eu acho muito, eu vibro muito com esse modelo, porque a gente constrói junto, sabe? O aluno é o protagonista. Então, os alunos é que vêm, professor, eu vi tal coisa, vamos fazer tal outra. Trazendo isso, a gente se engaja. Lógico que a gente coloca para eles também, né? Óbvio, né? A gente tem a ementa, aquelas coisas que a gente segue. Mas dentro disso é muito legal dar a oportunidade para o aluno pensar o que eu vou fazer com isso, né? E abrir, poxa, eu nunca pensei nisso, que interessante. Olha, agora eu estou vendo tal fenômeno com outro olhar, né? Agora estou lhe vendo, professor. Prazer. Prazer. Bom, eu queria agradecer de fundo do coração os professores coordenadores das engenharias, de arquitetura, de direito, que foi muito interessante. A psicologia, né, como repetindo, sou apaixonado, assim, espero ano que vem estar aí cursando, né, como primeiranista, já estou uma idade avançada, mas vou estar me misturando lá com a juventude. Vai ser uma contribuição e tanto, hein? Poxa vida, muita honra para a gente. Eu torcer para dar tudo certo. Queria agradecer do fundo do coração a Natália também, que a gente é parceiro aí há já um tempão. Espero que os alunos aí se engajem aí no que vocês falaram, né? E sigam o coração deles nas profissões que eles escolherem. E que a escola, que a ETEC está aberta, no dia que vocês quiserem lá visitar, tomar um café com a gente, ano que vem, se tudo voltar ao normal, esperamos que sim. E fica aí o convite para uma nova oportunidade para vocês estarem com a gente e a gente também visitando vocês lá. Sim, com certeza. Muito obrigada, viu, professor? Obrigado a vocês, adorei conhecê-la. Conhecê-lo. Obrigada pela atenção. Obrigada, professor. Obrigada, gente, pelo convite. A gente espera vocês na junto. A Natália queria falar. Eu vou deixar um recadinho. Isso, é rapidinho, né? Então, assim, nós estamos, né, com as inscrições para o nosso simulado do Enem, que vai acontecer no dia 7 de novembro, tá? Então, eu deixei meu contato com o Adriano, ele vai colocar aí para vocês. E assim também, como a gente falou aqui, nos nossos espaços de oficinas, eu percebi que vocês têm bastante curiosidade, né? Por conta da pandemia, não podemos receber todo mundo igual fazíamos antes, né, Adriano? Que a gente levava toda a turma para dentro do nosso campus, mas nós podemos estruturar algo menor. Então, assim, se vocês tiverem interesse de conhecer, me chamem no WhatsApp, a gente verifica, né? Para vocês poderem conhecer nosso laboratório de psicologia, que está a coisa mais linda, gente. Vocês vão ficar apaixonados. Nós temos nosso laboratório de práticas jurídicas, que eu sei que muitos aqui querem fazer direito. Nossos laboratórios de engenharia, nossos laboratórios de maker. Então, assim, tem muita coisa para vocês poderem ver e também sentir, né? Eu creio que essa parte presencial ele é muito importante também. A gente pode fazer algo menor. Então, assim, me chamem, que a gente pode agendar uma visita e tudo mais. Eu acompanho vocês, tá bom? E desde já gostaria muito de agradecer a Adriano pela oportunidade, né? Agradecer a escola, que a gente sempre está junto.
né? Muito obrigada a todos, a Renata, a Denise, o Ernesto, a Rosane, muito obrigada mesmo por ter aceito esse convite de estar aqui conosco nesta manhã, né? Eu agradeço muito a vocês, e muito obrigada, alunos, também, por estarem aqui e ter essa troca, né? Muito obrigada a todos, viu? Beijo. Tchau, Obrigado. gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. 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 Valeu. Pessoal, só não esqueçam de responder esse link, os alunos, né? Esse link com as presenças e com o formulário da São Judas de qualidade, tá bom? Obrigado, um beijo, obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau, Adriano. Bom final de semana. Mariné, vamos fazer ano que vem, nós dois, hein? Com certeza, me aguarde, ó. Fala para a Có arrumar uma boa parceria aí de desconto para gente. Vamos entrar nós dois, eu quero ir nós dois, hein? Vamos lá, vamos fazer o TCC juntos. Tchau. Fica com Deus. Tchau, Obrigada. gente. Tchau. Obrigada. Fique com Deus. Valeu. A minha conexão caiu, só consegui retornar agora, no meio da finalzinho caiu. Sem Desculpa. problema, Lu, obrigado, beijo. Eu fiquei Nada, a um metade beijo. da reunião pelo telefone, Lu. Pelo telefone, mas é muito ruim. Depois é que ela entrou. Tá bom? Beijo, ó. Pelo telefone. Beijo.